Bom dia. Dia de finados, você vai saber como está a movimentação em alguns cemitérios da capital. No estúdio vamos falar sobre a importância do luto. E hoje é dia de ficar por dentro das dicas do quadro de concursos e empregos. Hoje é 2 de novembro de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão começa falando de empregos. A empresa maranhense de serviços hospitalares segue com o edital de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal para atender as demandas das unidades da rede estadual de saúde. No total, são 546 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 799 a R$ 1.905. As inscrições gratuitas serão feitas exclusivamente através do site saude.ma.gov.br/EMSERH até o dia 5 de novembro. Vagas abertas para a Prefeitura de Luiz Domingues, no Maranhão. De acordo com o regulamento, o salário oferecido vai de R$ 788 a R$ 3.152, em carga horária de 25, 30 ou 40 horas semanais. Serão contratados 90 profissionais de ensino fundamental, médio e superior em vários cargos. Serão destinados às pessoas com deficiência 5% do total de vagas existentes. Os interessados têm até o dia 27 de novembro de 2015 para efetuarem suas inscrições no endereço eletrônico inste.machadodeassis.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50, 60 ou R$ 90. E a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, a SEJAP, recebe até hoje, 2 de novembro, as inscrições para o processo seletivo de formação de cadastro de reserva na função temporária auxiliar de segurança penitenciária. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da SEJAP, sejap.ma.gov.br. No prazo informado, será feita análise curricular e comprovação de idoneidade e investigação social. A remuneração é de R$ 1.500 por jornada de 40 horas semanais. A exigência mínima é de que os candidatos tenham nível médio. Confira agora as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. O Sistema Nacional de Empregos, o SINE, oferece vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de padeiro, barman, cabeleireiro, gerente de vendas, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro, manicure, operador de trator esteira, padeiro, vendedor pracista, assistente administrativo, assistente de vendas, pedreiro, programador de computador, promotor de vendas e servente de obras. Os interessados podem se deslocar nesta terça-feira até a agência do SINE, que fica na Rua da Paz, esquina com a Rua São João, no centro de São Luís. E olha só, sem esperanças com o poder público, uma comunidade resolveu fazer por conta própria um grande mutirão de limpeza em um terreno localizado no bairro Planalto Anil 2. No passado existia uma galeria no que é hoje esse terreno. A área esteve por muito tempo ociosa. O mato e o lixo tomavam conta. Neste domingo, moradores se reuniram por uma causa nobre. Diante do descaso do poder público, organizaram um mutirão em prol da limpeza. Toda a área está agora bem mais agradável. O projeto está no sangue da gente. Nós queremos realizar esse projeto, nós queremos que o poder público olhe para o nosso bairro, assim como olhou para o bairro da Coab e do Quatraque. A intenção da comunidade é revitalizar o terreno que fica no Planalto Anil 2 e transformá-lo em uma praça. Está aqui a comunidade toda reunida, um espaço ocioso, um espaço que nós já brigamos muito por ele, porque aqui era a antiga vala, graças a Deus, agora vamos ter uma linda praça, a comunidade toda reunida aqui, fazendo a limpeza, nos ajudando e graças a Deus nós vamos conseguir. Adultos e até crianças colocaram a mão na massa. A limpeza foi concluída, mas ainda há muito o que fazer. A próxima etapa é chamar a atenção do município, para que dê uma destinação adequada à área.
Nosso intuito, o intuito dessa organização popular é buscar esse espaço físico, espaço urbano, qualificado ambientalmente, qualificado socialmente. Nós estamos buscando essa funcionalidade social. Se nós não o ocuparmos socialmente, ele obviamente se transformará num grande lixão. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Há previsão de pancadas isoladas de chuva. Nas demais áreas, o sol brilha forte e o tempo segue quente e seco. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Colinas, a máxima é de 38. Em Barra do Corda, a máxima também é de 38 graus. Em Balsas, a máxima chega a 37. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 39 graus. E em São Luís, lá em cima, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir você vai saber como é que está o movimento no cemitério do Gavião, em São Luís. E vamos falar também sobre luto e a importância dele. Agora são 7 horas e 39 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E por causa do feriado durante o dia de hoje, não vão funcionar órgãos públicos, agências bancárias e loterias. O comércio na Rua Grande também fica fechado. Só abrem normalmente supermercados e praças de alimentação e cinema também dos shopping centers. E olha só, na tentativa de evitar tumulto no dia de finados, muita gente preferiu antecipar a visita aos cemitérios em Imperatriz. Nos cemitérios estão sendo feitos os últimos reparos. Como o dia de finados movimenta os 8 cemitérios da cidade, a preocupação é com os detalhes como pintura, manutenção do jardim e corte das árvores. O trabalho foi intensificado. No feriado, os portões serão abertos logo cedo para receber os visitantes. Mas desde a semana passada, a movimentação já começou nos cemitérios da cidade. Dona Silvia resolveu antecipar a visita para deixar tudo pronto. Tem que vir olhar, porque não é uma coisa esquecida. Isso aí fica, né? Fica para sempre no coração da gente. Uma equipe de cerca de 20 pessoas está cuidando da manutenção. Mesmo assim, Dona Raimunda aproveitou para ganhar um dinheiro extra fazendo a limpeza dos túmulos. Graças a Deus, para todo mundo que trabalha aqui, todo mundo está recebendo. E todo mundo trabalhando, todo mundo limpando. Eu acho que dia de finado vai ser um ouro aqui dentro. O horário de funcionamento dos cemitérios vai variar de acordo com o movimento dos visitantes. Durante todo o dia haverá uma programação com missas. E sobre o dia de finados e a importância do luto, eu converso agora com o padre Cláudio Souza Fernandes, que é formador da Casa Sagrado Coração de Jesus. Padre Cláudio, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo novamente aqui ao Bom Dia Maranhão. E a gente fala de um tema muito conhecido, muito falado nessa época, agora em novembro. Estamos no dia de finados, hoje feriado de finados. E eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é esse dia de finados e qual a importância dele. O dia de finados é um dia que a gente escolhe para poder recordar dos nossos entes queridos. Em todas as culturas sempre houve uma necessidade de a gente dar uma importância através de uma data para poder recordar exatamente sobre a memória daquelas pessoas que nós amamos que já partiram. Padre Zezinho, que é um padre da nossa congregação, ele fala da seguinte maneira a respeito dessa experiência de finados, de devolver alguma pessoa para Deus. Ele fala que chega um determinado momento que nós somos convidados a devolver alguém da nossa casa para Deus. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, às vezes um filho. Então, se nós somos convidados a devolver alguém da nossa casa para Deus, é importante que a nossa memória ela possa ser recordada em um determinado momento. Então, nós sentimos necessidade, enquanto seres humanos, de trazer para a nossa memória afetiva essa recordação das pessoas que nós amamos. Dentro da nossa igreja, nós escolhemos o dia 2, que nós chamamos Dia de Finados. É o dia onde a gente recorda através das nossas orações, visitas aos cemitérios, elevamos uma oração a essas pessoas. Aí o senhor falou que nós somos convidados, mas nós não estamos preparados, não é isso? Infelizmente não estamos preparados. De fato, nunca ninguém está preparado, mas é uma realidade existencial. A morte é uma realidade que está presente em toda a nossa existência.
A gente tem muita dificuldade em falar sobre esse assunto, inclusive se considera talvez o maior mito atual, o maior tabu. Antigamente a gente tinha muita dificuldade de falar sobre alguns temas, mas hoje a morte é um dos principais tabus da sociedade. A gente esconde muito. Se você for prestar atenção, até a experiência da morte não acontece mais na casa. A maioria das mortes acontece nos hospitais. Sim. As pessoas levam seus parentes e nós ficamos distantes e não acompanhamos mais o processo do morrer, nem mais estamos acostumados a olhar alguém falecer. Isso vai distanciando um pouco a situação de a gente acompanhar de maneira mais próxima. A experiência da morte, ela se torna um tabu, algo extremamente dramático, complicado, doloroso. E aí a gente também não tem como falar da morte e não falar do luto. Exato. E aí o luto, o que é o luto, Padre Cláudio, e a importância dele também? O luto é uma experiência do qual nós experimentamos de forma muito concreta as etapas da elaboração da nossa dor, da nossa saudade. Em todas as culturas nós percebemos que sempre as pessoas tiveram necessidade, além de enterrar os seus mortos ou na maneira diversa, descartar o cadáver, as pessoas sempre tiveram experiência também de querer controlar, dar um sentido diferente, um significado maior para essa experiência do morrer. E nós, então, sentimos essa necessidade de que, durante a nossa experiência existencial, a gente possa elaborar essa saudade, essa dor, através da condolência, que é justamente de dar um significado maior, experimentar a dor, sentir de maneira profunda, mas ao mesmo tempo de encaminhar de maneira mais saudável essa dor para que isso a gente não possa ter sequelas terríveis e a gente possa encaminhar a nossa vida depois que a gente passa pela experiência de devolver alguém na nossa casa ou algum parente querido a Deus. Tem um prazo, assim, estabelecido? O luto, ele dura 6 meses, ele dura 1 ano? Ou depende realmente muito da pessoa, daquele momento, do sofrimento que ela passou? Existe uma literatura a respeito do luto que fala que, de maneira saudável, o luto vai de 1 a 2 anos. Depois desse prazo, a gente pode cair num chamado luto patológico, que é aquela experiência que a gente não consegue se desvincular em nenhum momento daquela ideia, daquela experiência, e aí acaba atrapalhando a nossa vida. A gente não consegue retornar às nossas atividades normais. E aí, quando o senhor fala de luto patológico, então, depois desse tempo, ou no caso 2 anos, se a pessoa ainda continuar nesse processo, ela tem que ter uma ajuda médica, por exemplo? Ela necessita de um acompanhamento. Quem sabe médico, psicológico, com um terapeuta, que possa fazer com que ela se torne consciente a respeito dessa experiência existencial e possa retomar suas atividades. Geralmente, nas etapas do luto, a gente percebe que existe um tempo significativo para essa elaboração. O primeiro mês é um primeiro mês complicado, onde a gente está vivendo uma espécie de anestesia, onde a gente está impactado ainda por aquela notícia. Ah, então são em etapas o luto, é isso? São etapas, sim. Ela é dividida no primeiro mês, que é esse momento mais complicado, difícil, embora também a literatura do luto fala que do 2º ao 3º meses são meses complicados, porque as pessoas vão se afastando naturalmente. As pessoas não vão falando mais sobre aquela experiência e a pessoa que está vivenciando o luto pode até se sentir injustiçada porque as pessoas estão esquecendo daquele nome e aí isso pode trazer uma série de complicações. Do 4º até o 11º mês, também são momentos onde a pessoa é convidada a retomar algumas atividades, mas isso vai depender de acordo com a característica, o temperamento e o suporte interno que cada pessoa tem. Certo. Padre, tem uma cor, assim, há muito tempo a gente sempre olhou as pessoas antigas, né, colocavam luto, a gente olhava essas pessoas de preto. O preto realmente representa o luto ou as pessoas podem usar o branco, o amarelo, enfim, qualquer cor, laranja e continuar em luto? Sim, com certeza. O preto é um simbólico, é a Sim. cor que simboliza a dor, a saudade, uma experiência de perda. Mas a gente pode usar qualquer cor. Algumas pessoas antigamente faziam muita questão de utilizar a cor preta durante 1 ano e depois desse ano eles então voltavam a utilizar as cores normais, mas é apenas uma cor simbólica para poder expressar. Nós sentimos a necessidade de expressar através das nossas cores, da nossa postura, da nossa participação no convívio social, de que nós estamos vivendo uma dor, mas tudo isso faz parte do processo do luto. Cores, símbolos, tempo, lugares, canções, tudo isso faz parte de um conjunto para a gente poder expressar que aquela pessoa que foi devolvida, ela foi extremamente importante na nossa vida. É tanto que a gente gosta até de fazer visita no local para poder simbolizar. A gente sabe que a pessoa não está mais ali,
Mas as pessoas que nós amamos, nós desenvolvemos um afeto tão grande que a gente fala, até os restos mortais para nós têm significado. Não pode ser descartado de qualquer forma. A gente quer um local onde a gente possa ir lá e falar, o meu afeto é tão grande por ti que pode passar o tempo que passar, vai ficar a saudade, que é uma experiência do luto, e essa saudade ela precisa ser bem canalizada, bem gerenciada, para que a gente possa transformar numa experiência de beleza e de esperança na fé em Cristo Jesus. Que maravilha. Na verdade, não é um esquecimento, é a saudade que fica. E aí eu volto agora para os dias atuais. O que a gente tem percebido é que as pessoas de hoje não colocam mais o luto como antigamente, entendeu? Não tem essa, talvez, não sei se é a importância do luto, não é mais tanto quanto era anteriormente. É verdade, isso está se perdendo ou não, padre? Pode estar sendo esquecido um pouco por consequência de uma sociedade que às vezes tem uma tendência a querer esconder a experiência da morte. Sim. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas às vezes têm muita dificuldade em lidar com a dor e com o sofrimento. E às vezes não quer falar sobre esse tema. Mas a gente percebe a importância. É necessário que a gente possa se conscientizar que a vida ela é feita de perdas, de podas, de devoluções e de alguns sofrimentos. Então o luto tem esse papel de me conscientizar que é necessário na minha vida eu perceber que vai ter muitas alegrias, vitórias, mas vai chegar um determinado momento que a vida ela deseja partir. E eu tenho que respeitar esse ciclo de maneira equilibrada, saudável, buscando uma espiritualidade para dar significado à nossa vida. Eu gosto muito de uma crônica do escritor Rubem Alves, que faleceu ano passado, que é mineiro, que ele fala que a morte, ela não está só no fim da vida. A morte, ela nos acompanha desde o começo da nossa existência. Ela é uma companheira sábia que vai dando para nós dicas de como viver de maneira mais plena. Então, olha que visão interessante. A morte, ela não é uma tragédia. Faz parte da nossa existência e cabe a nós ampliar a nossa visão para dar um significado. A nossa vida, ela tem mais sentido quando a gente começa a perceber que a morte, ela não é um fim. Ela é um meio, ela é uma passagem e ela faz parte da nossa existência. Nós morremos para viver mais, plenamente. Interessante isso. Padre, para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, então, para os telespectadores do Bom Dia Maranhão, nesse dia de finados? A mensagem que eu deixo é que finados não é um dia de tristeza, é um dia de saudade. E a gente só sente saudade daquilo que é bom, que foi positivo. Por isso que hoje é importante a gente visitar um cemitério, fazer as nossas orações, levar flor, acender uma vela que é um símbolo de luz, de esperança. Então, a gente precisa nesse dia exercitar a graça da saudade. A saudade é a memória que ama, que internalizou uma realidade e que é importante de ser cultivado para que a gente não possa esquecer nunca aquilo que foi amado. A gente costuma dizer que aquilo que a memória ama se torna eterno. Hoje é um dia muito especial para a gente poder dizer para todas as pessoas, nossos parentes, que as pessoas que foram importantes na nossa vida e foram devolvidos jamais serão esquecidos, porque tem memória e a gente faz questão de trazer para essa memória um significado, um simbolismo muito forte. Se eu pudesse, eu conversaria com o Padre Cláudio aqui o programa inteiro. Padre Cláudio Souza Fernandes, formador da Casa Sagrado Coração de Jesus, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado. Adorei a entrevista. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. E a gente continua falando do dia de finados. Olha, muita gente com certeza deve ir hoje, pela manhã, tanto pela tarde, aos cemitérios, prestar homenagens aos seus entes queridos. Vamos falar com o repórter Ciro Mineiro, que está nesse momento no cemitério Gavião. Ô Mineiro, fala pra gente como é que tá a movimentação aí. Bom dia. Bom dia, Eliane, a você e a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Eu estou aqui em frente ao cemitério do Gavião, Eliane, o cemitério mais antigo aqui da capital maranhense, que fica aqui no bairro da Madre Deus. E desde as primeiras horas dessa segunda-feira, a movimentação já é intensa. São pessoas, que vieram prestar homenagens aos seus familiares, a seus entes queridos que estão enterrados aqui nesse cemitério. Só que o que chama a atenção mesmo é aqui do lado de fora, viu, Eliane? Aqui na Praça da Saudade, que fica em frente aqui ao Gavião, onde os vendedores ambulantes estão aproveitando para vender seus produtos, e atrair a clientela. Aqui a gente pode observar, inclusive, que tem venda de velas, venda de flores, flores naturais e, inclusive, flores artificiais. E aqui também, Eliane, nós temos também venda de água de coco, porque com esse calor intenso, com essas elevadas temperaturas que fazem aqui na capital maranhense durante esse período, as pessoas também aproveitam para vender água de coco, para hidratar quem
principalmente vem aqui para prestar essas homenagens. Hoje aqui no cemitério do Gavião, assim como em todos os outros cemitérios da capital, o movimento deve permanecer assim intenso ao longo do dia, né? Nos dias anteriores, né, que antecederam o dia de finados, muita gente já passou por aqui justamente para fazer a limpeza das sepulturas, né, de seus familiares. E hoje reservam essa data para prestar todas essas homenagens. Voltamos com você, Eliene, aí no estúdio. Obrigada, Ciro, pelas informações, e a seguir os detalhes da vitória do Sampaio Corrêa em cima do ABC pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 7h56, eu volto já. E a gente volta falando de futebol. O Sampaio Corrêa venceu o ABC pelo placar de 3-2 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, realizada no sábado no estádio Frasqueirão. Os gols do Tubarão foram marcados por Nadson, Bismarck e Adriano, marcaram pelo ABC. O Sampaio agora acumula 54 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela. O time volta a jogar no próximo sábado no Castelão e vai enfrentar o Oeste. E agora a gente fala de economia. A Bovespa teve alta de 0,53% aos 45.868 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,23%, cotado a R$ 3,86. O peso argentino teve alta de 0,2% e vale 40 centavos. O euro também teve alta de 0,42%, cotado a R$ 4,24. E terminou o prazo para cadastrar o empregador e o trabalhador doméstico admitidos até setembro deste ano no E-Social. A Receita Federal espera a adesão de 1,5 milhão de trabalhadores ao sistema. Para formalizar a situação do trabalhador doméstico, o empregador deve fazer o cadastro na página do programa E-Social na internet. O sistema reúne em um único documento as obrigações trabalhistas dos contratantes para os empregados. É preciso que os patrões fiquem atentos aos prazos. O E-Social, né, a partir agora de outubro, o contribuinte ele tem até o dia 7, né, para fazer a GFIP, informando a contribuição, né, dos seus empregados domésticos, né? E fazer a GFIP e fazer o recolhimento até o dia 7 de novembro. Né? O sistema causa confusão, mas é preciso repassar todas as informações do empregador e do empregado. Eu tenho visto aí na mídia, né, que o contribuinte está tendo alguma dificuldade em fazer o cadastro. Mas a princípio, o cadastro inicial, né, vai ter esse pequeno probleminha, né? Mas já no mês seguinte, já no mês de novembro, para pagar em dezembro, como o cadastro já está feito, eu acho que não vai ter essa dificuldade. A dificuldade inicial é fazer esse cadastro, né? Mas feito o cadastro, no mês seguinte já não vai ter toda essa dificuldade. Né? O prazo para cadastramento acaba no dia 31 de outubro. A Receita adiou a liberação da Guia Única de Recolhimento para o dia 1º de novembro. Mesmo assim, os patrões continuam obrigados a fazer o pagamento até o dia 6 de novembro. Já está disponível para emissão o documento conhecido como Guia Única do Simples Doméstico no portal E-Social, de acordo com a Receita Federal. Na guia estão incluídos os tributos que os patrões e empregados domésticos devem pagar com a contribuição previdenciária e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS. E participe do jornalismo da TV Difusora. Você pode comentar nossas reportagens, mandar sugestões e também críticas. Faça vídeos, fotos ou áudios e envie tudo para o nosso WhatsApp 992039439. Você pode também usar o nosso Instagram, que é o @difusoratv. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal difusora.com. Até amanhã.